Na verdade, eu comecei a prestar os exames na Polícia Militar em 1986, Antes da Constituição. bem essa Constituição, né? Tá. E a minha carreira na Polícia Militar, ela se deu como um grande mentor hoje, que é o meu pai, né, que Você era falecido, policial? era policial. Ah, Policial do Tático do 2º Batalhão, o famoso 2 de Ouro. 2 de ouro? Fala pro Brasil, o que que é isso, 2 de ouro? Era o 2º Batalhão da Polícia Militar. Mas E aonde que é isso aí? na Avenida Amador Bueno da Veiga, Zona Leste de São Paulo, Zona Leste de São CPA Paulo. M4. Tá. Então, É que o canal, você sabe que o podcast é no Brasil sim, inteiro e vai para fora do Brasil sim, também. Só 2 de ouro, o pessoal sim. lá, né? Inclusive, Zona Leste da capital de São isso, Paulo. fazia toda a Zona A Leste. famosa quebrada, né? As Exatamente, quebradas, tá. exatamente. Tá. Na época que chamava-se, né, que era 2 de Ouro, que até hoje em si, mas o braçal do tático lá na época era uma carta de baralho, era o 2 de Ouro. E eu fui praticamente criado dentro desse quartel. Finalzinho de 86, chegou a carta de convocação para iniciar a escola em 87. Mas né, quando você prestou o concurso da Polícia Militar, em 86, é bem diferente do que é hoje. Era no panelão, você fazia a inscrição lá, pagava a gare azul, fazia a prova no próprio Comprando panelão. a apostila lá do Banco Banespa, é isso? Isso, Né? isso, É isso, né? isso. Mas não tinha todas essas etapas que tem hoje. Tipo, você fazia a prova, já passava e ia fazer o curso. Não, não, todas as etapas. Era escrito, aí Tá. aprovado no escrito. Psicológico, Ah, tinha psicológico naquela época. psicológico, Tá. exame de saúde e o pior, que era o mais demorado, que reprovava na época, era a investigação social. Hoje Que era reprova. Hoje também reprova. prova, mas tem ações que as pessoas ingressam, porque tem que Tá. ter o trânsito julgado, Naquela época sentença não tinha nada disso, condenatória. né? Não, reprovava e acabou, não tinha saída. Tá. E aí, no final de 86, eu lembro como se fosse hoje, próximo do Natal, mostrei a carta para meu pai, porque ele não queria que eu fosse policial militar, Mas ele era policial mas ele militar. não Ele queria. era o quê? Ele era Na época, meu pai era soldado. E soldado. depois ele fez jus àquela promoção de Juruna, que ganhava 4 promoções, aposentou como primeiro sargento. Tá. E Mas quando aí, você ingressou na ele polícia, era soldado. ele é Ele era soldado soldado. da ativa. Da E ativa, você entrou como soldado. soldado. Ah, tá. Aí ele me chamou e mostrou o olerite dele, como policial, quase 30 anos de serviço, e fez um comparativo com o meu olerite da Prológica. Eu ganhava 3 vezes mais que ele. Tá. E eu dei a seguinte resposta para ele: eu vou, porque se eu não for, se eu não entrar na polícia, eu vou me sentir um cara frustrado. E aí fiz a escola, e meu sonho era trabalhar no tático com meu pai. Porém, ele colocou uma barreira, falou que não, porque não dá certo, Tá. que são situações que talvez levasse a. Ele era soldado antigão e você soldado recruta. Isso. Aí ele falou, não vai. Simultaneamente. Sim. Tá. Aí o que acontece? Eu fui para o antigo SCOM, Serviço de Comunicações da PM, Comunicações e rádio. comunicações de rádio, telefone, a gente atendia todo o estado de São Paulo. Tá. E aí fui para o SCOM. Tá. Do SCOM eu conheci um subtenente que veio do Palácio, trabalhou um tempo comigo, e ele fazia jus àquela promoção, que era antigo, ficava 2 meses na academia para aprender os movimentos de espada e tal, e era promovido a tenente. Ah, a academia era só movimento de espada. Que eram os subtenentes, que era a lei Juruna, o pessoal falava. E aí ele, antes de retornar para o Palácio Bandeirantes, ele me convidou para ir para lá. E eu não aceitei, porque achei que era longe. Quando eu cheguei em casa, eu contei para meu pai falou, pega o telefone e fala que você quer ir. Tá. E aí aceitei e fui. E fui na época do governo Fleury. Trabalhei na Ditel, que era de diretoria de telecomunicações, Isso no Palácio. no Palácio Bandeirantes. Tá. Porém, Palácio Bandeirantes, para quem não sabe, Morumbi. é a sede do governo do estado e lá você tem uma unidade policial militar, né, policial civil hoje também, né? Mas Isso, você tem algumas unidades especializadas lá. que é sobre o comando da Casa Militar, que é um coronel. E aí trabalhei na Ditel, e a Ditel na época, como não tinha esse telefone celular, nós acompanhávamos as seguranças do governador para fazer... Quem era o governador na época? Fleury. 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 E o Fleury, ele foi policial Ele também, foi né? capitão e foi promotor de justiça. Ah, foi capitão. Foi. Foi capitão. Capitão e E promotor aí de ele justiça. prestou concurso para o Ministério Público, Isso. foi promotor. Tá certo. E aí o que... Ele gostava da polícia, óbvio, né? O Fleury, eu posso falar que para nós hoje, se não fosse ele, nós estaríamos ganhando 40% a menos do que nós ganhamos. E a toque de caixa, ele deu um aumento de quase 50%. E depois desse aumento dele, foi proibido os aumentos em vésperas de eleições. Ah, ele deu um aumento na... Faltavam poucos dias.
E eu Você acha tive. que foi uma política eleitoreira do Não Fleury? foi, não foi, Não foi. porque ele, Porque ele gos- tem umas 3 polícias, ele né? gostava muito dos policiais, de modo geral. Tá. Muito. E ele sempre. Eu falo isso porque a segurança é muito próximo, né, da autoridade. E a gente via como ele tratava os policiais. Ele era policial da reserva, né? Policial da reserva. Remunerado. Exatamente. Não, remunerada não. não Ele remunerado, é porque ele prestou foi concurso do policial. MP. Tá. E na época, meus chefes na Casa Militar, nas viagens, né, era Major Olímpio, Ah, o o Major Olímpio Olímpio, senador. nosso querido e saudoso Major Olímpio, onde o pessoal das Forças Armadas sente uma saudade. Eu tenho um contato com o pessoal das Forças Armadas, ele fala que os representantes das Forças Armadas no Congresso tinham menos representatividade do que o próprio Major, que era policial, certo? Em São Paulo, né? Exatamente. Morava aqui perto do podcast, aqui na Zona Norte, e eu encontrava com ele, ele defendia bastante as Forças Armadas. Mas continua, ele foi seu chefe? Ele foi meu chefe, Coronel Tadeu foi meu chefe, que era deputado federal. Tá. O Diógenes Luca, que é o da Record. O Luca, De Luca. Dali Luca, Ah, que era tá. do GAT, hoje está na Tem Record. uma polêmica dele aí que ele andou falando da viatura, do pessoal da GCM. Não foi ele Foi. que falou que não tem que patrulhar? É. Isso a gente conversa depois, tá? Exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que o chefe dele é só pessoa tranquila, quase ninguém conhece, né? Mas e aí? Aí você. E aí fiquei na Casa Militar por um bom tempo e saí no governo Covas. Tá. Saí no governo Covas, tal, Diferente do Fleury, né? diferente do Fleury. E aí voltei pro Emitel, Emitel? o Serviço de Telecomunicações, que fica dentro da Academia do Barro Branco, Tá. CSM Emitel. Quando você volta pro Emitel? Eu voltei pro Emitel em 96. Tá. Mas durante o meu período na Casa Militar, eu fui para lá como cabo, e fui cabo de 89 e sargento de 91. Quando seu pai se aposentou? Meu pai se aposentou por volta de 98. Então, Na diretoria de saúde. ele prestava continência para você. Na verdade, ele fazia menção de prestar continência e eu recebia ele sempre com um abraço e um beijo, Ah, tá certo. né? Boa. Que era meu ídolo, Boa. é meu ídolo até hoje. Boa. Ele levantava a mão, eu abraçava e beijava. Isso dentro dos quartéis onde eu estava. Boa. E eu tinha o grande prazer, né, de mostrar para alguns outros sargentos, né, que o pessoal tem mania de brincar, presta continência pro seu filho. A continência dele Tá certo. era eu o abraçava e o beijava. Então isso para mim era o essencial, né? E aí o que acontece? No Palácio abriu o concurso para sargento e o pessoal que estava lá como cabo não queria prestar com medo de sair. Porque geralmente você não voltaria para a unidade. Tem essa polêmica hoje aqui em São Paulo, quem faz o curso de sargento, Se não tiver vaga, ele não volta para a unidade. muita gente não presta. Só que eu não tive medo, prestei o concurso, Tá. fiz a escola de sargento e voltei para o Palácio. Tá. Voltei para o Palácio. Depois que eu fui transferido de lá, abri o primeiro CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, de 3 meses concursado. Tá. Eu prestei o concurso, eu era o único terceiro sargento fazendo o CAS. Porque o edital não proibia. Não proibia. Aí você foi lá, não sabendo que era impossível, foi lá e foi lá e Só tinha eu de terceiro sargento. Você era o chefe de turma eterno. Exatamente, o recruta eterno. E aí o que acontece? Quando eu acabei o curso, eu vislumbrei de entrar com uma ação contra o Estado, pedindo que eu fosse promovido na frente dos outros sargentos. Ou seja, nasceu aí a sua vontade de ser advogado. Exatamente. Buscar o direito pelo direito.